Muitos homens que por aqui passaram, dizendo ser o próprio Deus. Há muitos enganaram, dizendo ter poder. Amou este mundo, provando numa rude cruz, ao mandar o seu querido filho, tanto amor que nos salvou. Não há outro Deus como o grande eu sou, nem haverá nome igual. Só o nome é capaz de mudar sua vida. Outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. Seu nome é maior que tudo. Seu nome traz salvação. O mal não resiste o nome do Deus Pai de Abraão. No céu triunfante, em glória se levantará, e todos os que crerem em seu nome a terra vão herdar. Não há outro Deus como o grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida. Outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz. Glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como o grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida. Outro nome jamais se viu. Nome igual, nome igual ao meu Jesus.
existe nome igual ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o nome dele é capaz. Glória a Deus por isso. Nesse momento, irmã Maísa, a palavra está sob o seu comando, tá bom? A senhora agora pode, então, trazer a mensagem de hoje, que tem um tema fantástico. Na verdade, são 3 assuntos de suma importância para a nossa vida espiritual, que é a vida devocional, o estilo de vida e a atividade dos remanescentes. Acompanhe, então, agora esta mensagem poderosa que Deus te use, irmã, mais uma vez, para que esta mensagem alcance todos os corações que nesse momento acompanham o programa. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Queridos irmãos, eu queria pedir novamente que nós tivéssemos um minutinho de oração para nós abrirmos a Bíblia. Queria estar com você orando. Vamos orar? Você que está aí com a sua Bíblia em casa, você que está com o livro Eventos Finais com você, por favor, neste momento, vamos pedir a Deus a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa estudar esses momentos com a participação do Espírito de Deus e que qualquer impedimento seja tirado. Vamos lá? Vou orar com você. Querido Deus e amado Pai, Pai Celestial, olha a quantidade de gente, Senhor, que está ouvindo nesse momento a Tua mensagem. E eu sei, Pai Santo, que o Senhor planejou essa hora, o Senhor deixou essa mensagem para ser estudada, deixou essa mensagem para ir avante, mas nós não podemos fazer isso sem o Senhor. Tenha misericórdia de nós e ilumina-nos a mente com Teu Santo Espírito. Faz com que esse estudo seja dirigido pelo Espírito Santo. Organiza, Pai de amor, para que só anjos do bem, anjos Teus, estejam aqui rodeando a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos que estão aí do outro lado, eu quero comentar um negócio que eu tenho pensado muito. Eu louvo a Deus porque o Senhor Deus me chamou e chamou você para esta hora que estamos vivendo. Já parou para pensar que hora é essa? Nós estamos vivendo no último tempo da história da Terra. E Deus escolheu-nos para estarmos aqui agora. Agora deixa eu te comentar uma coisa. Nesta luta entre o bem e o mal, que começou há 6.000 anos atrás, um pouco mais que isso, né? Um pouco antes da criação do mundo, que tem 6.000 anos, o Senhor Deus, na sua misericordiosa bondade, já sabia que nós estaríamos no final. Ele, sabedor de todas as coisas, o orientador da raça humana, o que tem todas as coisas em suas mãos, não teria preparado também uma solução, e não só solução, proteção para esta hora, para todos que estão envolvidos, aqueles que se segurassem debaixo do seu grande guarda-chuva, aqueles que estivessem sob seus cuidados. Eu quero dizer para você que daqui uns dias Jesus volta mesmo nas nuvens dos céus. Mas não é só nessa hora que nós estamos com Jesus, porque ele diz, eis que estou convosco, termine a frase, todos os dias, até a consumação dos séculos. Encontrar Jesus na nuvem é só a culminação de estar com ele todo o tempo. Jesus já planejou como cuidar de nós. Ele planejou como nos proteger. Ele planejou o que ele permitiria ou não para esta hora. E eu acho tão bom isso. Nós temos uma igreja, nós temos um amparo, nós temos uma informação que nos dá um direcionamento. Deus produziu um direcionamento. Ele concedeu à nossa igreja como agir. Por isso esses estudos, a vida devocional do remanescente, eu acho isso tremendo. Eu acho isso grande. Nós temos orientação de como agir. Uma pessoa preparada custa muito. Eu preciso repetir isso para você. Uma pessoa preparada para ocupar um cargo numa empresa custa muito. Uma pessoa preparada para ser mãe ou para ser pai custa muito. Uma pessoa preparada para fazer uma boa comida custa. Na verdade, o preparo faz toda a diferença na hora que a coisa está acontecendo. E Deus deixou também este preparo, orientações para estarmos preparados para enfrentar horas como esta. Hora de pandemia, hora de esperar Jesus voltar, hora de mudança no globo todo. O globo terrestre muda, nunca mais será o mesmo. A atitude das pessoas, a maneira como as pessoas vivem. Então eu gastei esses 5 minutos para explicar isso para você. Primeiro, que Jesus já está conosco. E quando Jesus está conosco, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas você precisa ter a certeza que Ele está no barco. Abra sua Bíblia no primeiro texto, por favor, Hebreus 12. Observe que antes de eu entrar na vida devocional do remanescente, no livro Eventos Finais, eu tenho que ler com você alguma coisinha que está em Hebreus 12. Por favor, abre a sua Bíblia, acompanha comigo.
para que você encha seu coração com as mesmas coisas que o Senhor encheu o meu coração. E eu fiquei tão impressionada com isso que Deus disse. Hebreus 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, como assim? Peraí, para que Deus separou um povo? Para que Deus separou nossa casa? Para que Deus nos chamou e me chamou? Para que Deus chamou você? Para quê? Pensa. Estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, uma quantidade muito grande de gente. E eles precisam de alguém que esteja caminhando no caminho certo, em direção à solução. E Deus nos chamou primeiro para que nós possamos ir abrindo o caminho atrás de Jesus. Ele foi à frente, mostrando como fazer. Eu vou ler de novo. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia ou a vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Esse é o primeiro texto que eu quero que você lembre. Louvado seja o nome de Deus. Tem um comportamento a mostrar para o mundo. Vamos receber essa informação, o poder que acompanha essa informação e fazer uso em nossa vida. O segundo texto que eu quero que você leia é Efésios. Corre em Efésios, capítulo 5. Eu amo o livro de Efésios. Entre as gemas da Bíblia, a Bíblia toda é maravilhosa, mas existem textos que enchem o nosso coração e são específicos para certos momentos. Olha o que eu entendo de Efésios 5. Efésios 5, verso 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora presta atenção no verso 3 em diante. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. Continua, olha bem. Pois bem sabeis isso, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, diz a Bíblia, pois estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, mas agora andais como luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Por que eu necessitei falar sobre isso agora? Por que eu mostrei na Bíblia? Para que você possa dizer para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus amigos, para as pessoas que nós conhecemos, que nós temos um embasamento bíblico para a nossa atitude. Deus deu orientações seguras de como andar, do que pensar, de como falar, de como comer, de como ornamentar nossa casa, como passar pelos momentos de crise. Então vamos abrir aqui na página 56 do livro Eventos Finais. O capítulo 5 diz a vida devocional do remanescente. Então nós temos alguns tópicos e eu quero comentar isso com você, que me fez muito bem. Ontem foi um dia de vigília aqui em casa e eu usei o mesmo material para encher o coração dos alunos de força e coragem. No primeiro momento, o Senhor Deus fala de vida dupla. Nenhuma pessoa gostaria, esse termo é um termo pejorativo e ruim, dá impressão, mas se você olhar do jeito certo, a impressão ruim vai embora. Olha o que o Senhor Deus entende por dupla posição. Oração e esforço, esforço e oração. O que isso significa? Olha só, esforço e oração serão a ocupação de nossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus. E labutar como se o dever fosse todo vosso. Deixa eu comentar um detalhe que nós falamos aqui na Escola de Profetas. Nós nos dividimos para que os trabalhos aconteçam. Um cuida do jardim, outro da roça, outro do alimento do dia, outro da limpeza. Mas eu sempre comento, filhos, lutem para que o trabalho de vocês, o que vocês estão desenvolvendo, vocês entendam que desse trabalho todos vão depender. Lute com o esforço como se todo o desenvolvimento do trabalho dependesse só de você.
Pense nisso. Então, esforço e oração dessa maneira é a primeira coisa. Se você tiver um papel aí para marcar, vai fazer muita diferença. E enquanto está trabalhando durante o dia, acostume sua cabeça a meditar, para ficar bem firmemente fundado em Cristo. Como assim? Medite nas últimas horas da vida de Jesus. Medite sobre a maneira como Jesus falava. Peça a Deus, enquanto medita, dizendo: Senhor, eu quero ter essa maneira de agir. Eu quero ter esse tato nas palavras. Me ensine a agir e a trabalhar de maneira que o Senhor possa ser visto em mim. Medite em Jesus. Quanto mais meditarmos em Jesus, mais parecidos ficaremos com Ele. Entendeu isso? Terceira coisa, moldados pelo Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo não conseguiremos. Eu chamo o Espírito Santo do grande professor do céu. Ele é quem nos ilumina as trevas da mente. Ele faz sair isso. Ele nos dá clareza das coisas. Informa a nossa ignorância. Gente, como eu preciso que alguém me explique as coisas que estão erradas comigo. E o Espírito Santo faz isso. Ele trabalha dentro do nosso coração. Ele fala ao nosso ouvido. E você tem que pedir: Espírito Santo, fale comigo. Peça a Deus para que o Espírito Santo faça isso. E ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades. Essa é a ação do Espírito Santo. Outra área, como permanecer convertido? Eu achei isso tremendo. Eu vou te perguntar, como que você acha que a gente permanece convertido? Nunca pensou nisso? Pois é, um dia fomos convertidos, mas como permanecer? Ou como sair dessa história da gangorra, de ficar um dia bem, outro dia mal? Como permanecer convertido? Eu achei isso ótimo. A graça divina deve ser diariamente recebida. Do contrário, homem algum permanecerá convertido. Pessoa alguma, a não ser os que se fortalecem no espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Então, como permanecer convertido? Vou levantar aqui para você ver. Isso, Bíblia. Bíblia, em nome de Jesus. Peça a Deus assim: Senhor, me ensine a gostar de ler a Bíblia. Naturalmente, nós não temos esse gosto. Não é nosso isso. Eu tenho prazer de ler a Bíblia. Você tem que pedir a Deus para ter esse prazer. Você tem que pedir a Deus: Senhor, me ensine a gostar de ler a Bíblia. Todos os dias você precisa meditar na palavra da vida. E decorar textos bíblicos. Decorar passagens da Bíblia. Vou te dar uma sugestão. Olha só. Pegue aqueles textos, os 50 textos que a senhora White falou quando ela levantou aquela Bíblia grande. Lembra disso? Estes textos, os 50 textos, você encontra no livro Primeiros Escritos. Corra lá, ache os 50 textos e comece a decorar. Por quê? Olha o que diz aqui: edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito impressionada com isso, isso me enche o coração. E também o Senhor Deus diz assim: como pode o jovem manter puro o seu caminho? Você consegue terminar o resto desse texto? Entesourando a palavra no coração. Aqui eu digo para alunos tentados, para nós que somos tentados, grava textos bíblicos. E na hora que a tentação vem, mande esse texto para a mente. Lute para que esse texto seja mantido na mente. Leve uma Bíblia pequena, escreva textos para você trabalhar durante o dia. Coloca isso na frente do local onde você lava os pratos. Mantenha dentro do bolso. Vai lendo pedaços da Bíblia. Apocalipse 14, uma âncora para a alma, diz aqui o outro tema. Por que Apocalipse 14? Em Apocalipse 14, os filhos de Deus são ensinados a olhar para o lugar santíssimo do santuário celestial. Por isso que ali foi dito: aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aqui aonde? A mão estava sendo apontada para o lugar santíssimo do santuário celestial. Uma das orientações para a vida devocional do remanescente é manter a mente no lugar santíssimo do santuário celestial, onde Jesus está terminando a obra da redenção. Ensinar a mente a crer em Deus. Toda vez que vier um momento de dúvida, clame ao Senhor: Senhor, me ajude a não duvidar de Ti. Por que isso é tão sério? O homem não tem poder para libertar-se a si mesmo da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar, se fortalece na incredulidade. Deus me livre isso para a minha vida e a sua. Deus, que Deus, na sua misericórdia, nos ensine. Trabalhe conosco e retire de nós a incredulidade. Senhor, me ajude a crer, tão somente crer. E Deus vai ensinar isso. Deus tem mais desejo que você seja libertado, que eu seja libertada,
do que nós mesmos temos. Ele tem mais desejo. Olhe bem, se Deus nos dá até as coisas que ele não quer, como assim? Deixa eu comentar uma coisa com você. Deus não queria dar carne para o povo do Egito, aquele povo, perdão, do povo que saiu do Egito e foi para Canaã. No meio da estrada, Deus deu, foi maná, mas eles pediram tanto que Deus deu carne. O Senhor Deus não queria, olha que coisa interessante, que o povo fosse tomar um posicionamento de espiar a terra, mas Deus permitiu. Por que Deus permite o que a gente insiste? Se Deus dá até o que ele não quer, imagine o que ele quer. Pense nisso. Ele quer que você tenha o seu coração em paz. Preparação para provações futuras. Gente, deixa eu comentar uma coisa com você. Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegar o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Precisamos ter certeza da nossa fé. Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. Temos que pedir a Deus, Senhor, me revela o que eu preciso saber. Me dá conhecimento, me ajude a me fortalecer nos conhecimentos que eu tenho estado sabendo e procurado saber durante estes anos, que a igreja tem dado para nós, que estão à nossa disposição na palavra. Não seja ignorante a respeito das verdades do Evangelho. Quer uma ideia boa? Quer uma sugestão? Dentro do nosso canal maisaribeiro.com, Maísa Ribeiro, você vai encontrar Maísa Ribeiro Oficial. Procure esse canal, Maísa Ribeiro Oficial. Rapidinho, Maísa Ribeiro Oficial. Você vai ver uma lista de estudos bíblicos onde eu estou explicando os pontos principais de nossa fé. Por que é importante isso? A âncora para a alma. Você precisa saber disso. Você precisa ter força e coragem para dar testemunho de sua fé. Controlar as faculdades morais. Lembra que eu li o texto que o Senhor Deus disse que a impureza, qualquer tipo de impureza tem que ser jogada fora da nossa vida. O coração deve ser purificado de toda contaminação moral. Lute contra isso. A mente deve estar preocupada com coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Precisamos ser disciplinados. A mente tem que ser disciplinada. Isso é possível? É sim. Pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Deus faz isso. E o exemplo de Enoque? Enoque também tinha lutas igual você e eu. Enoque passava pela mesma situação que nós estamos passando. Diz que o mundo, na época de Enoque, era tão ruim ou pior que o nosso. Olha só, mas ele habituou a mente e o coração a sempre sentirem que estava na presença de Deus. Gente, eu achei isso tremendo. Pense a quantidade de anjos que estão aí ao seu redor. Imaginou? Pois isso é verdade. Temos anjos ao nosso redor. Acostume a sua mente para que a sua mente pense assim: estou na presença de Cristo, estou na presença dos anjos todo o tempo. Retire da sua vida o que não podemos fazer permanecer e nem subir com isso ao céu. E gratidão pelas bênçãos. Peça ao Senhor, Senhor, não me deixe temer pelo futuro. O Senhor já cuidou até aqui. Deixa eu lhe dizer uma frase. Temos ido tão longe com Deus, tão longe. Ele não nos traria até aqui para depois nos abandonar. Confie no futuro. E temos que estar preparados para a volta de Cristo. Que preparo é esse? Pela graça e poder de Deus, olha, a perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo de estar sempre diante do cristão. Terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. O meditar nesses temas, quando a alma se apacenta das benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século vindouro. Pense sobre isso. No capítulo 6, aqui diz o estilo de vida começa com uma obra individual. Deixa eu comentar um detalhe, que depois que começou essa pandemia, muitas pessoas aprenderam, e eu gostaria de lembrar você que nós podemos aprender também. Aprenda a pregar pela internet. Aprenda a usar esta ferramenta. Um dos primeiros detalhes aqui do capítulo 6 é isso. Usar aquilo que aprendemos para explicar para os outros. Duas coisas acontecem, grave bem isso. Primeiro, porque na hora que você tem que ensinar, você tem que estudar para poder ensinar. Já é um tremendo de um benefício. Segundo, você tem que se tornar exemplo, porque o que adianta falar sem que você seja exemplo? Nos ajuda, nos fortalece ensinar, nos impulsiona a sermos exemplo. Compreendeu isso?
Segundo ponto, ocupai-vos até que eu volte. Algumas pessoas estão assim um pouco preocupadas, pensando que é hora de largar tudo, estão angustiadas demais. Deixa eu voltar a dizer para você. Jesus não só vai voltar nas nuvens dos céus, ele já está conosco. Ele já proveu condições para agora. Eu não parei de jeito nenhum meu estilo de vida na hora que isso tudo fechou. Eu continuo trabalhando, continuo dando estudos bíblicos, continuo fazendo a coisa funcionar, os alunos continuam trabalhando nos campos. Preste atenção no que diz, ocupai-vos até que eu volte. Olha só, Lucas 19, verso 13. Isso foi Jesus que disse. Talvez faltem apenas alguns anos para que termine a história de nossa vida, mas devemos ocupar-nos até então. Olha que coisa séria. Cristo quer que cada pessoa se habitue a esperar calmamente o seu segundo advento. Só Jesus para dizer um negócio desse para nós. Só Jesus tem força, coragem e know-how para dizer isso. Ele sabe por que ele está pedindo calma. Avante. Eu não estou dizendo para nós ficarmos tomando um biscoito com cevada, como se nada tivesse acontecendo. É uma ocupação com calma. Tá bem? Avante, olha. Viver cada dia como se fosse o último. Opa, mas como assim, Maísa? Isso mesmo. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Hoje minha vida tem que ficar zerada diante de Deus. Devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Você quer saber, quer conhecer bem uma pessoa? Olhe os últimos dias da história dela, quando ela sabe que o fim se aproxima, no que ela se ocupa. Assim você vai saber que pessoa é essa. Lutar pelo hoje, lutar pelo agora. Agora, conscienciosa observância do sábado. Hoje é domingo. Deixa eu pedir uma coisa. Comece a preparar para a próxima sexta-feira a entrada do sábado. Arrume tudo, organize, veja que comida vai ser feita, organize quais são as roupas que precisam ajeitar. Gente, é tão bom entrar num dia de sexta-feira com tudo pronto. Tome esse ponto para você poder cuidar. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Não será tido por inocente o que negligenciar, aliviar o sofrimento no sábado. Esse é também outro detalhe. Cuidando para que a gente não faça o que não deve e também não deixar de fazer o que se deve fazer no sábado. Compreendeu? Eu sei que você entendeu. Mas cuide para isso. Eu sei que você e eu sabemos a respeito desse preparo do sábado. Mas como não oramos o suficiente, isso acaba passando. E daqui a pouco nós entramos na sexta-feira, nas horas sagradas, com coisas ainda por fazer. Se você está me ouvindo, por favor, cuide disso. Fiel nos dízimos e nas ofertas. Deixa eu comentar uma coisa. Eu entendo que essa questão do dinheiro que é passado pelas nossas mãos é uma maneira de dizer para o nosso Deus que nós estamos agradecidos, que nós estamos e reconhecemos todas as bênçãos que Ele nos dá gratuitamente, este ar sem o qual eu não vivo. A alimentação que não vem dos meus braços, vem da misericórdia de Deus. O cuidado, a roupa, tudo que eu tive, gente, 56 anos bem vividos. Louvado seja o nome de Deus. Eu não posso devolver um pouco para os pobres das bênçãos que Deus me deu. Eu não posso devolver um pouco para a igreja que o Senhor Deus me deu para cuidar de mim. O que eu sou, eu devo à igreja. Bendito seja o nome de Jesus, que me ensinou, que me educou, que nos deu. Bendito seja o nome do Senhor. Dízimo não é nosso, viu? Dízimo é de Deus, eu só estou devolvendo o que é dele. Ofertas é que são voluntárias. E a nossa maneira de trabalhar essa área da nossa vida, ensinando o nosso coração a trabalhar. Aqui diz: a volta de Jesus não nos deve fazer parar. Devemos trabalhar. A perspectiva da breve volta de Cristo não nos deve conduzir à indolência. Eu já comentei um pouquinho isso atrás. Devemos nos envolver na obra médico-missionária. Por quê? Irmãos, olha o quanto nós sabemos dessa área. E se você não sabe, corra atrás. Deveria saber. Você faz parte do povo que foi instruído sobre isso. Procure, pegue livros, pegue. Gente, existe tanta coisa boa. Pegue o livro Medicina e Salvação. Corre atrás disso. Santificação, são livros excelentes para você poder estudar. Você tem que estudar a respeito disso. Conselhos sobre regime alimentar. Tem que saber. Você tem que ter uma linguagem que faça o pessoal entender, e ninguém melhor do que a senhora White para nos dar uma linguagem boa, para que a gente possa explicar sobre isso. Todos baseados na Bíblia. Ocupe-se com a área da obra médico-missionária. Tornem-se entendidos com respeito a doenças, suas causas, maneira de evitá-las e a cura. Está escrito aqui no livro Eventos Finais.
Isso é importante nós termos. Olha bem, desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será realizada pelo plano ministerial, senão a obra médico-missionária. Gente, o que isso aqui quer te dizer? Eu sei que eu vou precisar entrar com essa cunha no coração das pessoas, a obra médico-missionária. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Você tem dado valor à sua saúde? Em nome de Jesus, entenda isso. Chá, café, fumo e álcool precisam ser apresentados como condescendências pecaminosas. O que é verdadeira temperança? A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judicialmente aquilo que é saudável. Tá bom? Até para ser cuidadoso com a alimentação, nós temos que ter equilíbrio, usando os 8 remédios, tá? A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a pessoa discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Então você tem que cuidar. Deus deu a alimentação, deu a mensagem de saúde, Deus deu esses 8 remédios, não é só alimentação. Os 8 remédios para que nos tornasse mais fortes para resistir ao mal que tem se tornado cinza. Antigamente o que era branco, preto era preto. Você sabia o que era errado. Hoje em dia não. Hoje está tudo torcido. Você precisa ter uma mente melhor para poder saber falar a respeito. E retornar à alimentação original. Meus irmãos, em nome de Jesus, é hora de pensar nisso. Gente, o que mais precisa acontecer para nos convencer de que a alimentação que o mundo está dando, que ninguém está preocupado com sua saúde. Eles colocam um monte de coisa errada dentro da comida. É melhor voltar à alimentação original. Está na hora. Deus diz assim, Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo. O que é passo a passo? Isso mesmo. Gradativamente, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Corra atrás disso. Por favor, não sou eu que estou dizendo. Nem diga que fui eu. Eu não tenho inteligência para dizer um negócio desse. Eu não tenho conhecimento para isso. Isso quem disse foi Deus. Tá bem? Volte aqui, ó. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Isso faz parte de você. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente neste sentido. Isso é interessante. Avante. Tempo para jejum e oração. Você tem tido tempo para orar e para jejuar? Por favor, pense sobre isso. Tem tido tempo, meu querido? Tem tido tempo, minha querida? Faça isso. Fala, não, mas eu sinto dor de cabeça. Vai acostumando o seu corpo a jejuar. E eu fico pensando, às vezes, como nós somos fracos. Já parou para pensar? Jesus jejuou 40 dias. Eu conheço um pastor que jejuou 3 vezes em tempos separados, 40 dias também. Sabia disso? O nome dele era Saulo. Um pastor muito querido, eu fui entrevistá-lo. Ele jejuou 40 dias. Sim, é isso que você está ouvindo. 3 vezes ele fez isso durante a vida dele. Nós somos fracos demais. No segundo dia a gente já está doido de fome. No terceiro dia a gente está... Jesus, ele foi para um local à parte e jejuava e orava, ele buscava o Pai. Para que ele sabia onde estava a fonte de seu poder. Devemos pôr de parte dias de jejum e oração. Coloque isso aí no seu caderno. Isso é importante. Inteira confiança em Deus. Deixa eu comentar uma coisa. A obra não depende de nós. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Mesmo que todos os obreiros que agora suportam os mais pesados encargos fossem postos de lado, a obra de Deus seria levada avante de qualquer jeito. Deus não depende de nós. Nós estamos dentro da obra porque Deus tem misericórdia da gente e nos deixa trabalhar. É um privilégio estarmos dentro da obra. Agora vamos ver algo mais prático, o culto familiar. Você tem feito o culto familiar? Caia de joelhos e peça perdão se você não tem feito. E como tem sido o culto familiar? É outra informação. Não sejam períodos de culto familiar curtos e espirituais. Ó, presta atenção, sejam os períodos de culto familiar curtos e espirituais. Como assim? Não deixeis que vossos filhos ou qualquer membro da família ou tema, devido à monotonia ou falta de interesse. Quando um capítulo comprido é lido e explicado e se faz uma longa oração, este precioso culto se torna enfadonho e é um alívio quando passa. Cuide para que seus cultos sejam agradáveis. De manhã e à noitinha e pela manhã, univos aos vossos filhos no culto a Deus, lendo sua palavra e cantando em louvor. Gente, sempre repetindo a lei de Deus. Isso tem que acontecer em nossos cultos. Escolha o Pai. Quem? O Pai. Isso mesmo, você que está me ouvindo.
Não fui eu que disse, novamente. Escolha o pai um trecho das escrituras que seja interessante e facilmente compreendido. Alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo o dia. No entanto, este culto com a família não dispensa o culto particular. Existe o culto coletivo e o culto individual. Você tem que correr atrás disso. E ter cuidado com a associação com o mundo. O que adianta fazer o culto e depois ligar o Netflix? O que adianta estar envolvido com o culto e entrar dentro da internet e ver tudo que não presta? O tempo que nós tiramos com o culto acaba sendo tão pequeno que não absorve as nossas emoções mais profundas e nem grava informações poderosas em nossa mente. Então, ter cuidado com a associação com o mundo. Recreação aprovada por Cristo. Como assim? Existem coisas que nós podemos levar conosco para recrearmos com a nossa família. Deixa eu ler um pedacinho para você aqui, ó. Os cristãos têm a seu dispor muitas fontes de felicidade e podem dizer com infalível certeza quais são os prazeres lícitos e corretos. A vida do cristão não precisa ser insípida. Tem muitas coisas legais que podem ser feitas. Olha que coisa boa. Podem gozar das recreações que não dissipem a mente ou aviltem a alma. Não iludam nem deixem a postinha uma triste influência que destruam o respeito próprio e impeça o caminho da utilidade. Caso possam levar consigo a Jesus, olha, aqui eu enchi meu coração quando eu li isso. Caso possam levar consigo a Jesus e manter-se em espírito de oração, estão perfeitamente salvaguardados. Então, se você vai fazer alguma coisa com a sua família e Jesus pode ir junto, e a sua mente não vai ficar extenuada, então esse é uma recreação boa. Televisão e teatro. Puxa vida. Me diz uma coisa, o que existe hoje na televisão que vale a pena? Eu vou te fazer uma pergunta. Olhe bem o que eu vou te dizer. O tempo que você gastou até hoje em televisão, se tivesse estudado a Bíblia, o que teria feito com você? Vestuários e adornos, isso é muito sério. Peça a Deus, clame ao Senhor, para que em nome de Deus você aprenda a viver da maneira correta. Isso não é um assunto dos mais importantes que deve estar em nossa mente todo o tempo, mas nós devemos pedir a Deus que Deus nos ajude, porque esse não é o ponto principal de nossas pregações, mas deve ser um motivo de nossa oração. Senhor, me ensine a representar-te. No tempo do Velho Testamento, o Senhor Deus, ele dava como é que era a roupa que o sacerdote deveria usar, como é que era seu povo deveria vestir-se. Não é diferente agora. Deus tem informações para nós e você tem que procurar saber a respeito disso. Não há necessidade de fazer do assunto do vestuário o ponto principal de nossa religião. Algo mais valioso há do que falar. Falar de Cristo. E quando o coração estiver convertido, tudo que está em harmonia com a palavra de Deus cairá. O que não estiver em harmonia com a palavra de Deus vai cair. Então, existe alguma coisa no vestuário que não está em harmonia com a palavra de Deus? E nós temos que procurar saber a respeito. A necessidade de nossas publicações. Deixa eu comentar um detalhe interessante com você. Você tem estudado os livros que Deus tem dado? Você tem a oportunidade de estudar estas verdades que Deus tem dado para nós, as nossas publicações? Olha que coisa tremenda, a história da redenção. Esse material é muito grande, patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejado de todas as nações, Atos dos Apóstolos, o grande conflito, o serviço cristão. Irmãos, nós temos muito material para nós estudarmos. Você pode ir em busca disso. Nós temos material lindo que a maior parte do mundo não tem. E nosso material, pela graça e poder de Deus, tem material suficiente para nos instruir. Isso mesmo. Não se ocupe em questões secundárias. Não fique brigando dentro da internet em nome de Deus. Não tome tempo para isso. Corra em nome de Jesus de críticas a pessoas, a pastores, a quem quer que seja. Não entre nesse tipo de coisa. Isso vai azedar a tua alma. Isso vai acidificar o teu sangue. Isso vai despreparar você de chegar perto de Deus. E isso não é defesa do céu. Preciso lhe contar uma coisa com toda certeza. Deus ama tanto o que está certo quanto o que está errado. E o Senhor Deus vai trabalhar naquele coração. Não ataque as pessoas. Não use a internet para enfatizar o mal. Use a internet para enfatizar o bem. Eu não entro em uma só discussão de internet. As pessoas podem falar o que for. Eu não entro. Eu entro na internet para pregar a palavra de Deus. E lutar pela graça e poder do Senhor para que Cristo, entrando no coração, desbanque o que não precisa. Como enfrentar os críticos? Observe isso. Aquele que se tem apartado da fé
virão às nossas congregações para distrair nossa atenção da obra que Deus deseja que se faça. Espera aí, uma boa parte dos comentários que eu tenho visto hoje é distração que o diabo tem jogado sobre nós para nós não ficarmos focados na mensagem que Deus gostaria que pregássemos. O Senhor Deus quer que preguemos as 3 últimas mensagens, as 3 mensagens angélicas. O resto, tudo que o pessoal tem brigado, diz que nem os anjos entendem direito sobre a natureza de Cristo, sobre que o Espírito Santo não é Deus. Gente, por favor, em nome de Deus, é hora de nós nos concentrarmos a darmos ao mundo o que o mundo precisa. Vamos parar de brigar e exaltar a palavra de Deus. Eu acho isso tremendo. Precisamos ir ao povo com a sólida palavra de Deus. E quando eles receberem essa palavra, o Espírito Santo poderá vir. Mas ele vem sempre, como declarei antes, por uma maneira que se recomenda ao discernimento das pessoas. Em nosso falar, nosso canto, em todos os nossos cultos espirituais, devemos revelar a calma e a dignidade e o piedoso temor que atua em todo verdadeiro Filho de Deus. É pelo meio da palavra, deixa eu levantar de novo, é pelo meio da palavra, olhe bem, não de sentimentos ou de excitação, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Podemos permanecer em segurança sobre a plataforma da verdade de Deus. E agora o último texto. Eu penso que eu entrei dentro do horário que o pastor tão carinhosamente me deu. Abra sua Bíblia em 2 Pedro. Corre em 2 Pedro, por favor, em nome de Jesus. E tome este momento para que você leia. 2 Pedro, corre. Esta é a parte que eu gostaria de calmamente ler com você para terminar minha parte. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim, verso 9 em diante. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Continua, observe. Mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, presta atenção nessa frase agora, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Que pessoas não devemos ser? E Deus deseja, Ele tem força para te tornar estas pessoas que Pedro citou aqui. Louvado seja o nome de Deus. Estamos juntos na batalha. Não se sinta só. Levante a sua cabeça. Não entre em discussões desnecessárias. Prepare a sua casa. Prepare o seu guarda-roupa. Prepare as suas panelas. Prepare o seu coração. Prepare a sua família. Estamos vivendo em tempos para os quais Jesus já trouxe não só alívio, mas informações, direcionamento seguro. Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua misericordiosa bondade, por seu cuidado, por seu amparo, porque sabemos que o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Senhor, ensina-nos a ter o Espírito de Cristo, a termos o comportamento, a vida, o direcionamento, Senhor, a maneira de andar nesses últimos dias que honre o teu nome, que honre o teu reino. Que as pessoas, ao olharem para nós, digam: sentimos que eles estiveram realmente na presença de Deus, que eles são de Deus, que eles fazem parte do Deus do céu, que eles confiam mesmo neste Jesus em quem dizemos que confiamos o nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Louvado seja Deus por tão Amém. bela mensagem. Amém. Irmã, eu senti que a senhora estava um pouco agitada, com pressa para Sim. querer terminar. E eu confesso para a senhora que eu estava daqui dizendo: meu Deus, eu não posso interrompê-la porque está tão bom. E eu fiquei assim, sem jeito de interromper, porque, na verdade, irmã, nós teríamos aí mais 20 minutos com a senhora tranquilamente. É mesmo? Estávamos dentro do horário, e eu não quis interrompê-la para te dizer isso. Mas eu quero lhe dizer que foi uma pena, viu? Confesso de coração. Eu conversando aqui com o Roberval, que é um dos nossos anciãos aqui na igreja, e dizendo, ela está terminando, dizendo que eu estava preocupada com o tempo que dei. Mas, irmã, na verdade, a senhora está terminando com 20 minutos antes do previsto, tá certo? Mas a gente ficou, eu pelo menos fiquei muito feliz com o tema apresentado.
A abordagem que a senhora fez, eu acredito que alimentou e alimentou bem o nosso povo, tá bom? Amém. Mas eu não queria me despedir logo da senhora. Nós vamos ouvir um louvor, tá? Tá bem. Temos ouvido um louvor especial nesse momento pelo Mateus e a sua esposa Luana. Eu quero agradecer a eles e quero até pedir desculpas aqui já de público aqui, porque eu mal parei para dar um pouco de atenção para eles, porque eu estava atento aqui à programação e não pude parar para conversar. Mas aqui, já diante de todos, eu quero pedir perdão a você, viu, Mateus e a Luana também, porque a gente fica dividido. Moana, é que me deram o nome errado, então. Mas tudo bem. Enfim, Moana é o nome. Gente, o nome dela é Moana, viu? Essa jovem simpática. Tá bom. Esse casal que veio hoje aqui trazer esses momentos especiais de louvores aqui para a gente. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria muito grande ter vocês. O senhor é o diretor da escola aqui, né? Da Escola Adventista de Praia Grande. Praia Grande. Ok. Então, fica aqui a nossa gratidão, tá? E sejam muito bem-vindos. Eu espero que a gente possa contar com a presença de vocês mais vezes aqui, tá bom? Ok? Então, nós vamos ficar agora com o louvor, esse louvor especial, né, do nosso amigo Mateus e a sua esposa Moana, tá? Que esta mensagem chegue ao seu coração e que Deus possa tocar no teu coração. Medite, porque vai fazer bem para você. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com o sentimento de erguer sua voz ao léu. Do seu coração, quero ser o reflexo, poder cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar
seu coração. Quero céu repleto, ouvir e cantar suavemente pra você ouvir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Estamos de volta mais uma vez para darmos continuidade aqui, já chegando no finalzinho do nosso programa, mas antes de nós finalizarmos, nós ainda temos um outro louvor, iremos fechar com o Moama e o Mateus cantando, mas eu gostaria de, nesse momento, rapidamente, eu gostaria de mais uma vez agradecer em nome de todo o distrito, irmã Maísa, pela sua presença. É interessante que enquanto a senhora pregava, eu ficava daqui lembrando os bons momentos que tive a oportunidade de viver aí com vocês, na Escola de Profetas, e confesso para a senhora que te ouvindo sai, pelo menos a mim, me faz muito bem. Sabe, a gente fica feliz em ouvir mensagens de advertência que a igreja está precisando, não apenas ouvir, mas, acima de tudo, pôr em prática, viver todas essas verdades que o Espírito de Profecia traz de forma muito concisa, de forma muito, com muita autoridade para as nossas vidas. Eu te agradeço em nome de todo o distrito e quero te dizer, por favor, não nos deixe, tá? Entre em contato conosco. Nós gostaríamos, por exemplo, de ter a alegria de ver um sábado desse, a senhora pregar para a gente, né? Eu tenho certeza que o distrito todo, tantas pessoas que têm acompanhado o seu ministério, diga-se de passagem, um ministério abençoado, as pessoas que têm experimentado a cada dia, e eu que tenho acompanhado seus estudos à distância, né? A gente tem, assim, estado muito grato a Deus por esse ministério poderoso que a senhora tem. Amém. Glória a Deus. Aqui a nossa gratidão. E eu gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem final agora com os nossos amigos ouvintes, tá? Deixa um abraço forte ao Leandro. Leandro, olha, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado por ter nos ajudado a tornar esse momento uma realidade. O Leandro, para quem não sabe, é o esposo da irmã Maísa. Pensa um homem fantástico, fantástico, um homem de Deus. E eu quero agradecer a ele também por todo o empenho, a forma como ele conduziu este encontro. Foi realmente uma bênção. Muito obrigado, viu, Leandro? Amém, amém. Pastor Wilson, Deus lhe abençoe. As suas aulas sempre ficaram marcadas e também sua educação. Nós lembramos do Senhor sempre como um homem muito educado, polido. Isso só pode vir de Jesus. Deus lhe abençoe, pastor. Deus cuide do senhor, viu? Conversar com o senhor sempre é uma honra e com muito respeito a gente faz isso pela sua conduta, pela maneira como o senhor sempre tratou conosco, maneira como o senhor se comportou, como nos ajudou e nos orientou. O senhor é um dos pastores orientadores dessa casa. Deus lhe abençoe, viu? E lhe fortaleça. Meus irmãos queridos, eu sempre tive curiosidade para saber o que Jesus falava enquanto orava. Eu quero terminar com isso. O que Jesus falava enquanto ele orava? Às vezes passava a noite toda em oração. O que era que acontecia com Jesus? Isso me encheu o coração. Mas um detalhe, a Bíblia nos traz, abra sua Bíblia em São João 17, porque não tem uma mensagem melhor para falar hoje para você, já que falamos do estilo de vida dos remanescentes, do que isso daqui. Abriu em São João 17, quando diz aqui, Jesus ora por si mesmo. Irmãos, que fantástico. Mas uma frase de Jesus orar por si mesmo me faz pensar muito. Olha o que ele diz aqui. Presta atenção. Pai, é chegada a hora.
Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Olha, deixa eu te comentar uma coisa. É o que o Pai deseja fazer conosco também. Avante. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora veja o verso 4. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me destes a fazer. Gente, Jesus estava falando com o Pai, e ele disse aqui, eu concluí a obra que me destes a fazer. Gente, que privilégio alguém poder dormir com a certeza absoluta que fez o que tinha que ser feito, que está dentro de um plano com toda certeza, abençoando o plano, fazendo dar certo o plano. E Jesus aqui, ó, ainda não tinha morrido. Este momento foi antes dele morrer. Ele diz, já concluí a obra que me destes a fazer. Ainda faltava ele ressuscitar, ainda faltava ressuscitar aquela multidão que subiu com ele, ainda faltava o tempo de Jesus entrar no lugar santíssimo, fazer intercessão por mim e por você, o juízo ser entregue na mão de Jesus para fazer o julgamento, ainda faltava, olha que coisa tremenda, Jesus voltar nas nuvens dos céus, ainda já faltava a gente estar com ele durante o milênio e ele voltar depois de 1000 anos, e ele já disse, já concluí a obra. Por quê? Por que Jesus disse? Já concluí a obra que me destes a fazer. Ele falou isso para o pai dele. Sabe por que ele disse isso? Não era por qualquer inocência de Jesus, de não saber o que viria pela frente. É porque o principal da obra dele era o que ele realmente já tinha feito até aquela hora. Representar o caráter de Deus e trazer sobre as pessoas de volta a glória do Senhor. Encha seu coração, meu irmão, minha irmã. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Aquele que terminou a boa obra, aquele que começou a boa obra e concluiu a obra dele, vai terminar a obra dele em você, se você der espaço. A hora é agora, em nome de Jesus. Fortaleça a sua vida em nome de Jesus Cristo. É nossa chance para orarmos, para buscarmos ao Senhor, para estarmos na presença dele. Eu rogo a Deus por você, rogue por nós, ore pela nossa casa. Caminhemos juntos essas últimas braçadas que faltam, esses últimos momentos de olhar ali a praia, ali mais na frente. Estamos chegando o momento de encontrarmos com Jesus para sempre. Deus abençoe você. Nós estamos de volta, agradecendo pelas últimas as palavras finais, as considerações finais da nossa irmã. E neste momento nós iremos finalizar o nosso encontro aqui com uma oração. Antes, porém, vamos ouvir mais um louvor por este casal abençoado que hoje veio trazer um brilho diferenciado ao nosso encontro. Né? Nós vamos ouvir um louvor e em seguida finalizaremos com uma oração. Às vezes fui levado a te esquecer, quando em meio aos meus problemas me senti sem proteção, envolvido em tantas coisas, nem sequer chamei teu nome, simplesmente me esqueci da oração. As estrelas não brilharam mais pra mim, só vi trevas e tristezas. Quando o sol da minha vida se esconde, mesmo assim fiquei sozinha. Não lembrei de te buscar, outra vez eu esqueci de te chamar. Nunca me deixa esquecer que acima de tudo está teu poder. Oh, Pai, vem me ajudar a entender que acima de tudo e de todo poder, acima de tudo está
jamais venci sem tua ajuda. Tão fraca, sou tão pobre e preciso de amor. Sei que esperas com carinho, com o coração aberto, que eu te chamo e que eu me entregue a ti, Senhor. Pai, nunca me deixa esquecer que acima de tudo está teu poder. Oh, Pai, vem me ajudar a entender que acima de tudo e de todo poder, acima de tudo está. Pai, nunca me deixa esquecer que acima de tudo está teu poder. Oh, Pai, vem me ajudar a entender que acima de tudo e de todo poder, acima de tudo está. Acima de tudo está. Acima de tudo está. Amém. Glória a Deus. Nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje com oração. Eu quero pedir à senhora, minha irmã, olhe para a gente, finalize este encontro com uma prece. Né? Muito obrigado mais uma vez, que Deus continue te iluminando e que a senhora continue sendo um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém. Amém. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome, porque o Senhor deixou mensagens claras, positivas e diretas para como deveríamos pensar, agir e nos direcionarmos nesses dias de lutas e os últimos dias da grande luta entre o bem e o mal. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por Jesus Cristo, nosso Redentor. Este que está diante de ti, Senhor, do teu lado, fazendo um tremendo trabalho de término deste momento especial da história da Terra. Eu rogo a ti, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a pessoa que ouviu agora. Que ao relembrar que o Senhor deixou orientações para a vida devocional, a vida do remanescente nos últimos dias, estas pessoas possam se sentir agraciadas, amparadas, protegidas, direcionadas e percebam o quanto o Senhor as tem em nível de importância, a ponto de conseguir e precaver orientações para este momento na nossa vida. Ajuda-nos a dar importância a isso, ajuda-nos a termos esse reconhecimento, ajuda-nos a colocar isso em prática com o teu poder. Te peço que abençoe o pastor Ubirailson com sua família, seus filhos, as pessoas envolvidas em seu distrito. Organiza, Senhor Deus, o teu povo, coloca a tua mão sobre os teus pastores e levanta a tua mão como tu levantaste, Senhor, na hora que estava subindo em direção ao céu depois da ressurreição. Levanta a tua mão e abençoa o teu povo com exatamente o que o Senhor estava subindo, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu te entrego minha vida, a escola de profetas, meu esposo, te entrego os missionários do campo, te entrego estas pessoas do distrito, te entrego a nossa igreja, te entrego aqueles que ainda virão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Continue abençoando a todos vocês.
Que o Espírito de Deus continue guiando as nossas vidas. Quarta-feira, se Deus quiser, estaremos tendo mais uma vez o encontro Eventos Finais. E nós contamos com sua presença. Deus abençoe a todos e uma feliz semana. Amém.